Meus amigos e minhas amigas, amigo Fagner, canal Meu Tricolor, tô chegando na manhã desse domingo, dia 12 de abril, para poder a gente falar de Fluminense. Hoje é o dia do clássico, não era, mas é o dia do clássico, Fluminense e Flamengo, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou chamar a vinheta para poder a gente falar sobre tudo que envolve essa partida e o quanto que essa partida, por tudo que aconteceu essa semana, ela se torna extremamente decisiva. Então, quero te dar um recado com todo carinho. Fica comigo e não perde esse vídeo, porque eu quero a tua participação para você também deixar o seu palpite. Depois da vinheta, chega junto. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. Sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da presença de todos os amigos e amigas aqui do canal Meu Tricolor. Manhã de domingo, dia 12 de abril, primeiramente eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade. Quero mandar com todo carinho um grande beijo, um grande abraço em todos os amigos e amigas aqui do canal Meu Tricolor. Show de bola? Bom, antes de a gente trazer esse vídeo completo com todas as informações de pré-jogo, quero pedir o teu apoio, que é fundamental para o nosso canal Meu Tricolor seguir crescendo. Eu preciso te lembrar, a gente está numa meta de alcançar 39 mil até o final da Copa do Mundo, tá? Então assim, cara, a gente precisa demais da ajuda de vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Tem gente que assiste o vídeo e não é inscrito, é de graça, gente. Deixa o like e se inscreve no canal, aperta o botão aí de inscrever-se, é de graça, não custa nada e você me ajuda demais a bater os próximos objetivos. Eu só vou chegar no meu objetivo se vocês me apoiarem, tá? Então, ó, aperta o botão de hypar, tudo isso é fundamental. Comenta, deixa o teu comentário e deixa qual é o teu palpite pro jogo de hoje. Fluminense perde? Fluminense empata? Ou Fluminense vence? Deixa aí o teu palpite de hoje, tá? Lembrando, quem acertar o palpite, quem acertar em vitória do Fluminense, quem fizer os gols, a nossa campanha segue da promoção da camiseta do nosso canal. Sem mais enrolação, Fluminense e Flamengo é hoje, às 18 horas, no Maracanã, com transmissão exclusiva da Premier, tá ok? E esse ano é o terceiro clássico que a gente vai jogar contra o Flamengo. Jogamos o primeiro, ganhamos de 2-1, jogamos a final, empatamos em 0-0, e perdemos o título nos pênaltis do Carioca. E hoje é o primeiro jogo pelo Campeonato Brasileiro, tá? Então, terceiro clássico contra o Flamengo, uma vitória, um empate. Tomara que a gente possa alcançar hoje a segunda vitória nossa diante do Flamengo, tá? Daqui a pouquinho eu já vou te falar o porquê que essa vitória ela é fundamental. Mas antes, quero passar para vocês sobre a rodada, a 11ª, que começou ontem, tá? E alguns resultados bons e um resultado que não foi nada legal, muito preocupante para um outro time aí, né? Mas vamos lá. Ontem o Remo jogou contra o Vasco lá no Mangueirão e ficou no empate em 1-1, tá ok? O Vitória conseguiu um resultado bom para o Fluminense. No Barradão venceu o São Paulo por 2-0. E o resultado ruim da rodada, Mirassol sai na frente contra o Bahia e o Bahia consegue a virada. Bahia chegando ao 4º lugar, tá? Com a mesma pontuação do Fluminense, 20 pontos. O que faz o Bahia ser quarto e o Fluminense tá em segundo? Porque com a derrota do São Paulo, o Fluminense saiu de terceiro para segundo lugar, por causa do saldo de gol. Então, o Bahia chegou a 5 de saldo, por isso que ele tá lá em 4º lugar lá, tá ok? O Santos venceu o Atlético Paranaense e o Internacional ficou no empate em 0-0 com o Grêmio, tá? No clássico Grenal. E hoje a gente tem, completando a rodada, Atlético Paranaense e Chapecoense, Botafogo e Curitiba, Fluminense e Flamengo, Corinthians e Palmeiras, vão ficar de olho nesse clássico paulista, e Cruzeiro e Bragantino, tá ok? Então, quero colocar para vocês aqui agora a tabela atualizada, tá? Com os jogos já de ontem, e aí a gente tem o complemento da rodada de hoje. Tá aí a tabela para vocês, como eu disse, Fluminense já subindo aí uma posição, né? Mas sem aumentar o número de pontos, então tá com 20 pontos na segunda posição, o São Paulo indo para terceiro lugar. O Palmeiras tá com 25, essa distância grande aí de 5 pontos. O Fluminense tem que vencer hoje o Flamengo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais forte sobre isso, para poder encostar no Palmeiras e continuar brigando pela ponta da tabela, tá ok?
E outro detalhe interessante é que o Flamengo está em quinto com 17. Logo entendemos o quê? É muito nítido pra gente. É um confronto direto. Se o Flamengo vencer, o Flamengo encosta no Fluminense. E o Flamengo ainda tem um jogo a menos. O Fluminense tem que vencer porque é um jogo de 6 pontos. É um jogo onde vai deixar o Flamengo com 17 e o Fluminense vai a 23. E outra coisa, a gente já perdeu jogos importantes nesse início de campeonato brasileiro. Perdemos pro Palmeiras. Não vencemos o Bahia. E perdemos pro Vasco uma vitória que estava na nossa mão. A gente não pode dar esse mole. E por último agora empatamos com Curitiba. Então a gente tá perdendo pontos que isso lá na frente, fatalmente, pode tirar o título do nosso Fluminense. Tá? Então assim, com tudo, galera, eu tô vindo de uma semana muito triste com o Fluminense. Essa é a grande verdade. Mas eu ainda torço, né? Eu acredito, eu torço que a gente pode conquistar ainda um título importante esse ano, tá? Eu sei que talvez você não quer se iludir, mas eu também não quero me iludir não. Mas eu acredito que se o time tiver comprometimento com a nossa história da camisa, com a instituição, eu acho que a gente pode, sabe, chegar no final e conquistar um título importante. Agora, basta saber se eles querem conquistar título. E tá aí uma partida hoje importante. O que a diretoria fez com o jogo que seria ontem, jogando pra hoje. Os jogadores têm que entrar em campo e falar, cara, acho que a torcida não merece a gente entrar em campo e perder esse clássico. E realmente não merece. Por isso que eu coloquei na capa do vídeo. É pra vencer. E ponto de exclamação. Acabou, não tem conversa. Não tem conversa. Tem que entrar em campo hoje pra vencer. Aí o Flamengo que tá do outro lado. Não interessa. Vai lá, entre campo, joga melhor, com mais raça, com mais vontade, com mais tesão e vence a pomba do jogo e acabou a história. Simplesmente é isso. Simplesmente é isso. Então, quero falar pra vocês aqui agora o provável Fluminense e depois eu vou trazer aqui um pouco sobre o jogo, tá? Quero colocar pra vocês agora o campinho na tela do provável Fluminense pra essa noite no Maracanã às 18 horas, tá? E como vocês estão vendo aí, a gente tem uma mudança, acredito eu que seja fatalmente uma mudança estratégica pensando nesse clássico. E qual é a mudança? Lá no ataque, eu vou falar pra vocês aqui de trás. Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, com James e Freitas na zaga, René na lateral esquerda, com Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Esse é o nosso meio de campo. Canóbio, Kevin Serna e John Kennedy. Então vocês entenderam aí qual é a mudança estratégica, né? Sai Savarino e entra Kevin Serna. Para o Fluminense ter essa pressão pós-perda muito forte e também jogar em contra-ataque. Tá? Então o Fluminense vai trabalhar muito isso. O Varela, que eu vou falar aqui agora a provável escalação do Flamengo, é um lateral do Flamengo que é muito agudo. Então o Serna vai fazer essa ajuda com o René para o Fluminense ter um comportamento muito bom. Da mesma forma, hoje a gente pode ter Alexandro ou Ayrton Lucas, né? Alexandro não deve subir tanto, mas quando ele sobe ele é perigoso, porque ele é um bom jogador. Canóbio ajudando aqui o Samuel Xavier pelo lado direito para poder a gente ter uma composição tática boa, porém a gente não abdicar de jogar. A gente tem que entrar em campo também para poder fazer a nossa parte técnica. Tem que entrar, tem que querer, tem que jogar e tem que chutar, tem que finalizar e tem que fazer o gol. Essa é a grande ideia, tá bom? Quem tá fora desse jogo de hoje? Matheus Reis, que tá lesionado, Nonato ainda segue fora, Bernal. Tem uma possibilidade, mas eu acho difícil o Bernal hoje, tá bom? E, cara, eu não trouxe um vídeo aqui pra vocês porque uma semana muito difícil pra mim, peço aí a compreensão de todos vocês. Germancano sofreu uma nova lesão. Não sei se todos vocês já estão sabendo, mas o Germancano sofreu uma lesão muscular grau 2 na sua coxa. E aí, a princípio, tá fora do Fluminense dentro de, bota aí, um mês mais ou menos. Então o Germancano, cara, com todo o carinho que a gente tem pela história que esse cara construiu dentro do nosso Fluminense, eu acho que o Germancano tá na reta final da sua carreira como atleta profissional do futebol. Não sei o que o Fluminense vai fazer, tá? Mas ele tem contrato até o final do ano. Não sei se ele deseja encerrar a carreira, não sei. Mas não sei se ele vai conseguir jogar bola esse ano pelo Fluminense. Pra ser muito sincero. Voltou agora, né? Alguns jogos, mas jogando 5 minutos. E depois de uma lesão que demorou tanto pra poder se recuperar, teve uma outra lesão. Então, talvez, né? Não sei se a gente tem Germancano ainda antes da Copa do Mundo. Não sei de verdade, não sei. Porque só
a comissão de departamento médico do Fluminense sabe como é que tá o corpo do Germancano. Vamos aguardar. O que sair de informação a gente te atualiza, tá bom? Quem tá pendurado para esse jogo de hoje e se tomar cartão amarelo não enfrenta o Santos, próximo adversário do Fluminense no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo na Vila Belmiro. Canóbio, Nonato, Martinelli, Freitas, Guilherme Arana e James, tá? Nonato não entra, né? Então assim, ó, Canóbio, Martinelli, Freitas, Guilherme Arana é banco, mas pode entrar no segundo tempo. E James, né? A gente tem aí 4 titulares que vão jogar. Se tomar cartão amarelo, tá fora contra o Santos. Beleza pura? Como é que vem o Flamengo para enfrentar o Fluminense hoje? O provável Flamengo. Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, tá? Ou, no caso, o Ayrton Lucas. Everton Araújo, Paquetá, Arrascaeta, Carrascal, Pedro e Samuel Lino, provável time do Leonardo Jardim, tá bom? E aí o que acontece? O Flamengo hoje tem a ausência do Jorginho e também do Eric Pulgar, tá bom? São 2 jogadores ali que são muito bons no meio de campo, mas não tem condições de estar jogando hoje. O Jorginho tá contundido e parece que o Pulgar tá aí com problema também de desgaste muscular. O Flamengo, cara, ele foi ajudado pelo Fluminense. Cara, uma coisa que só de lembrar, mano, eu fico pé da vida. Só de lembrar, pé da vida. Palmeiras se manifestou essa semana, né? Contra a CBF, que ajudou o Flamengo. Mas o Fluminense, que também ajudou o Flamengo. Então, abre um precedente para outros movimentos dentro do Campeonato Brasileiro. Porém, tem clubes aí do Campeonato Brasileiro que tá pedindo para poder ter jogo adiado. E a CBF não adia. Mas pro Flamengo... Só que o Flamengo, sabe? E aí o Fluminense também ajudou. Então, cara, é muito complicado. Nota 0,10 para a diretoria. Essa é a grande verdade. Mas a gente tem que entrar em campo hoje, cara, para tão somente, sabe, não deixar estourar uma crise dentro do Fluminense. Porque se estourar uma crise dentro do Fluminense, acabou o ano. Se instaurar uma crise, perder hoje já acende uma crise dentro do Fluminense. Não vou mentir pra vocês. Se perder hoje, acende uma crise. Por quê? Porque exemplo, será uma derrota pós uma ajuda pro teu rival direto. Meu amigo, isso vai ter um impacto negativo. Então, é pra vencer hoje. Se não vencer, brigando direto, é pra vencer. Se não vencer, vai ficar muito complicado. Então, eu espero de verdade que o time hoje feche os olhos para tudo, tape os ouvidos, entre em campo e conquiste a vitória. Não tem o que... É gol de mão, gol de orelha, é gol de nariz, é gol de gandula, faz gol lá no Flamengo e ganha um jogo. 1-0 é goleada. Tem que ganhar os 3 pontos hoje e ponto final. Tem que ganhar. Para dar uma amenizada nessa meleca que aconteceu nessa semana. Essa é a grande verdade. Se não ganhar e se perder, vai ser difícil, tá? Lembrar vocês que depois do jogo hoje a gente vai fazer uma live ao vivo com vocês aqui no canal Meu Tricolor, tá? Não tem react, mas tem live pós-jogo. Show de bola? Perigo demais aqui. Apita o jogo, Rafael Claus. E o VAR, Caio Max Augusto Vieira. Só Jesus para ter misericórdia dos tricolores. Rafael Claus já apitou 12 clássicos do Fluminense. Hoje é o 13º clássico. Olha essa distribuição aqui de vitórias, derrotas e empate. Desempenho. O Fluminense tem 2 vitórias em clássico quando o Rafael Claus apita. 1 empate e 9 derrotas. A gente vai ter que esquecer o juiz hoje e jogar bola. Esquece esse juiz e joga bola. O retrospecto geral, então, é negativo demais. Muito mais derrota do que vitória com esse cara. Mas que isso, Fag? Tem que apitar pro Fluminense? Não. É porque parece que ele tem um prazer em não ver o Fluminense querer ganhar. E já prejudicou o Fluminense em diversas oportunidades. Então eu espero de verdade que a gente possa não olhar pro juiz e olhar para tudo isso que aconteceu essa semana, entrar em campo e fazer bem o nosso papel e vencer esse jogo importante. Para finalizar, Corinthians e Palmeiras. Fernando Diniz, novo treinador do Corinthians, né? Já chegou lá falando merda. Hoje precisa vencer o Palmeiras porque tem que segurar o Palmeiras. Corinthians joga em casa, então a vitória hoje do Corinthians vai ajudar o nosso Fluminense desde que o nosso Fluminense vença o Flamengo. Show de bola? Então, gente, meu palpite para hoje, tá? De coração. 1-0 Fluminense.
Cara, quem vai fazer esse gol? Quem vai fazer esse gol? James. Primeiro gol do James com a camisa do Fluminense. 1-0 Fluminense, gol. Cobrança de escanteio. James cabeceia, 1-0. Fim de papo. Esse é meu palpite pra hoje. Tá? Qual é o teu palpite? Deixa aí nos teus comentários. Show de bola? Tamo junto. Obrigado pelo teu carinho. Obrigado pelo apoio e pela compreensão nessa semana difícil, gente. Mas eu creio que a partir de hoje a gente vai voltar a ser quem a gente era aqui no canal Meu Tricolor, tá bom? Desculpa essa semana difícil. Beijo no coração. Vambora. Vamos torcer pro nosso Flusão ganhar. Valeu, galera.